pedir para chegar o retorno um pouquinho mais para cá, para você não ficar sem... Tá bom, tá bom. A graça e a paz, queridos. Que bom, tá... João, vem cá, João, vem ver o povo, João. Vem dar um oi pro povo. A paz do Senhor, tudo bem, meus queridos? Que alegria estar aqui novamente, que alegria ver todos vocês aqui numa quarta-feira. Realmente, o que faz a diferença é a presença do Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença. Nós agradecemos a todos vocês, Pastor Éder, toda a família, Aliança Church, que nós já amamos há tantos anos, e que o seu coração esteja aberto, pronto para receber mais uma semente da palavra de Deus, que você possa receber no seu coração e que seja uma terra fértil mesmo, para dar muito fruto. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela acolhida mais uma vez, pastor. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Aleluia. A gente está feliz demais. Quando começou a pandemia, a gente estava programado de vir matar a saudade dessa família tão querida, mas o Senhor tem seus planos. E as coisas começaram a ficar bem turbulentas, né, gente? O mundo é era um antes da pandemia, é outro depois da pandemia. E a gente sabe, nós que cremos nas Escrituras Sagradas, sabemos que não está nada fora do roteiro. Nada fora do roteiro. Aliás, eu acho que nunca a gente esteve tão dentro do roteiro. Meu Deus, quando a gente lê as Escrituras, a gente olha para aquilo que está acontecendo no mundo todo, a gente vê claramente que algumas coisas estão se cumprindo literalmente. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos desejariam estar vivendo. Nós estamos assistindo o cumprimento de profecias, né? E sabemos que o Senhor vai voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança cristã. A esperança cristã não está nos governos, a esperança cristã não está no dinheiro, a esperança cristã está naquele que vem e vai ajustar todas as coisas. Pode ser no ano que vem, amanhã, ou daqui 100 anos, nós não sabemos. Mas nós temos que estar prontos. Porque ou ele virá, e todo o olho verá, todo o joelho se dobrará, ou nós vamos estar diante dele, né? Então, de qualquer forma, fica firme aí, fica pronto aí, né? E nesse tempo, Deus tem colocado muito no meu coração que o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente pensa assim, não é possível, todo mundo já sabe disso. Não. A gente tem percebido que a igreja experimentou um grande crescimento, tem experimentado um grande crescimento numérico no planeta. Está acontecendo algo incomum, né? E isso é ótimo, maravilhoso. Só que não basta, gente, a gente vir para a igreja. Não basta a gente integrar uma comunidade de fé chamada igreja. A gente precisa ser igreja, ser parte de um corpo, de um organismo vivo, não apenas um consumidor. Às vezes a gente costuma gerenciar os nossos relacionamentos, e a igreja não está fora disso, com uma cabeça consumista. Então, eu vou na igreja porque a igreja é legal. Eu vou na igreja porque a igreja, tem uma música tão boa. O louvor me faz sentir tão bem, me dá uma paz. Eu vou naquela igreja porque tem uma equipe de mídia muito boa, pessoal muito competente. Não, eu vou naquela igreja porque tem um departamento infantil que eu posso confiar aos meus filhos, que eles vão ser bem cuidados, né? Gente, tudo isso é maravilhoso. Mas tá bom, e você contribui com o quê? Eu venho para a igreja para ser parte dela, para somar com ela. E para, através da minha vida com Cristo, que se dá 7 dias por semana, 24 horas por dia, quando eu me reúno em comunidade, eu também venho apresentar diante do Senhor algo. Eu não venho só para extrair da igreja. Eu venho para participar da igreja. Eu venho para funcionar no corpo. Porque essa mentalidade consumista, ela é motivada por um evangelho falso. E o evangelho falso é aquele que vem assim, vem para Deus porque Ele vai resolver sua vida, vem para Deus que você não vai ter problema, você não vai ter tribulação, vem para Deus porque Ele vai consertar sua identidade, vem para Deus que vai tudo melhorar. Gente, isso tudo pode ser verdade.
Mas se a gente for olhar o que Jesus falou, ele falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente olha para a vida dos discípulos, eles tiveram um poder maravilhoso liberado sobre eles, mas nenhum deles teve vida fácil. E às vezes a gente tem um relacionamento com Deus que mais parece um relacionamento com Papai Noel. Olha, Deus, eu estou orando, jejuando, tá? Vou no culto todo domingo, o Senhor está me devendo alguma coisa. O Senhor vai cuidar de mim, né, Deus? Tanto é que quando uma coisa dá errado na vida, primeira coisa, mas Deus, eu te sirvo. Bom para você. Eu tenho vivido em santidade. Bom para você também. Gente, Deus, a santidade de Deus já está estabelecida. Ele não precisa da minha santidade, da sua santidade para ser santo. Ele é. E quando a gente entra no caminho da santificação, da santidade, de deixar Ele ajustando a nossa vida à semelhança dEle, quem vai se beneficiar disso somos nós. Então, às vezes, a gente tem um relacionamento com Deus meio truncado, meio esquisito, meio utilitarista, sabe? Tipo assim, Deus é o banco, eu tenho o cartão. Yes! Vou lá sacar. Dá uma avaliação assim pelas suas orações. Você ora só por você e pelos seus? Está errado. Ore por você, ore pelos seus e ore pelo mundo, ore pelo país, ore pela nação, ore para ser uma bênção nessa terra, ore. Você não está aqui a passeio não, gente. Você pode pensar que você veio para Londres, para a Inglaterra, por uma série de motivos. Não, eu vim para melhorar minha vida, eu vim para fugir da violência do Brasil, Não, você veio para fazer discípulos. Porque esse é o nosso propósito, ser bênção onde a gente estiver inserido. Então, tem gente que está aqui, mas fica assim, ai, que país cinza, ai, mas que luta, ai, mas que frio, ai, vou voltar para Minas, vou voltar para o Goiás, não estou dando conta disso não, que comida é ruim, volta então, bem, volta. Agora, se você está aqui, seja uma bênção, ande por essas ruas como um profeta do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, reaviva essa terra que já foi palco de tantos avivamentos, Senhor. Alcança aqueles que estão morrendo pelas drogas, pela prostituição, vazios, Senhor, enganados em falsas ideologias e religiões. Tem misericórdia, Deus. Gente, a gente está aqui para fazer diferença. O Senhor nos chamou para ser sal, para ser luz, não viver para o próprio umbigo. Não é só para pensar em Libra, não, gente. O óbvio precisa ser dito. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT é a minha versão. Pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma palavra, tá bom? Se você não conseguir concatenar aquilo que você está ouvindo com aquilo que você está lendo na sua tradução diferente, então só fique atento, tá bom? Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás, gente? Beleza. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros
não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Essa palavra é uma profecia de Isaías que Jesus está cumprindo e está citando. Verso 16: felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Senhor, essa é a tua palavra. E nós pedimos que a nossa mente seja aberta para nós compreendermos e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos e às vezes quando a gente olha no verso 12, parece que ele está sendo injusto, né? Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Não, gente, Jesus não está sendo injusto aqui, dando mais para quem já tem e dando menos para quem mais precisava. Na verdade, ele está falando aqui do endurecimento do coração do povo. Naquele momento que Jesus estava andando ali entre o povo, muitas pessoas o seguiam. Sempre você vai ver a Bíblia descrevendo que as multidões o seguiam. Mas nem todo mundo que estava seguindo a Jesus ali, ela queria conhecer Jesus. Elas queriam acreditar que ele era o Messias de Deus. Elas queriam entender o propósito para o qual ele veio. Não. Muita gente estava ali porque Jesus veio numa época de muita escassez. Tudo era muito difícil. E ele não morava em Jerusalém, que era onde a elite religiosa morava e os mais ricos moravam. Ele morava na Galileia. Quando as pessoas diziam assim, Galileu, o Galileu, hoje a gente canta a música do Fernandinho empolgados, né? Mas esse nome era pejorativo. Era como se estivesse desmerecendo. Aquele povo misturado da Galileia, aquele povo pobre. Galileia era uma vila de pescadores e tinha muita mistura de povos, né? Muita gente misturada, o que para a elite religiosa era inadmissível. Não vou misturar com essa gentalha, tipo assim, né? Então, quando chamava Jesus de Galileu, estava chamando ele de segunda categoria. Então, quando a gente vai na cidade de Cafarnaum hoje, a gente vê um pouquinho do sítio arqueológico que está lá, as casas dos pescadores eram assim, 3x3. Eram aquelas casas pequenininhas de pedra, né? A vida se dava muito no coletivo e fora de casa. Dentro de casa ficava para dormir, para armazenar alguma coisa em tempos mais frios. No calor eles costumavam dormir nos tetos das casas.
E a comida, era tudo compartilhado. E não era como a gente, que come 3 vezes por dia, que tem geladeira que guarda comida. Não, gente, era um tempo de escassez. Então, Jesus fazia milagre, multiplicava comida, curava enfermo. E onde você fala, tem uma pessoa ali que cura enfermo, você pode até não acreditar, mas se você está doente, você vai atrás. É ou não é? O povo faz verdadeira romaria onde está acontecendo milagre. Né? Não quer saber quem é, não quer saber como é que fala, qual é o nível de comprometimento que vai ter que ter, ele só quer a cura. E ele só quer a comida. Né? Mas Jesus falava, Jesus ensinava para todos. Mas poucos eram aqueles que falavam assim, explica-nos as parábolas. O que o senhor quer ensinar com isso? O que o senhor está dizendo? A gente não está entendendo. Ensina para a gente. Não, tinha gente que fica assim, sabe? E quando é que vem a boia? Não muito diferente de hoje. Tem gente que vem na igreja porque tem o café no final. Né? E ok, não tem problema não, pode ter café, pode ter o café antes, né? Aleluia, come antes, que aí, né? Agora, gente, por isso que ele está falando. Quem tem fé, quem tem disposição, quem tem sede, vai ser saciado, vai ter mais. E quem não tem, quem vive na incredulidade, quem só pensa no aqui e no agora, quem só pensa no próprio umbigo, até o que tem vai lhe ser tirado. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí ele desenha para a gente essa parábola que tem tudo a ver com a gente. E ele conta uma história dizendo que o semeador saiu a semear. Ele é o primeiro semeador, né? Ele veio anunciando a redenção. Deixa eu contar para você, mais uma vez o óbvio precisa ser dito. De que você foi salvo? Você foi salvo da condenação. Você já nasceu condenado. Nós já nascemos herdando pelo DNA a culpa do pecado. Então, nós já nascemos maculados pelo pecado. Ok? Por isso que a gente precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Já ouviu a expressão, de boas intenções o inferno está cheio? Pois é, isso é um ditado popular, tá? Não é um versículo da Bíblia, mas ele está falando uma verdade. Não adianta você ser bonzinho. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde está operando o deísmo moralista terapêutico. O que é isso? Se fez uma pesquisa com os jovens nos Estados Unidos, perguntando assim, você acredita em Deus? Acredito. O resultado da pesquisa, a maioria dos americanos, que são considerados a maior nação cristã do mundo. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Deus criou todas as coisas? Acredito. Você acredita que Ele está participando da sua obra hoje? Não. Não, Deus criou todas as coisas, Ele existe, Ele criou todas as coisas, mas Ele está ocupado com coisas maiores. Ele deu todos os recursos para a gente, entendeu? Inteligência, capacidade, a ciência, e a gente agora, né, anda com as próprias pernas. Deus tem coisa mais importante para fazer. Deus não está interagindo com a sua obra hoje. Isso é o deísmo. Moralista por quê? Se eu fizer tudo certinho, Deus me aprova. Se eu for honesto, se eu for legal, se eu for gente boa, se eu não roubar, se eu pagar meus impostos, se eu fazer o bem, se eu não trair minha esposa, então eu mereço o céu. Moralista. Só, gente, que se fosse isso, se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, por que Jesus ia precisar de ser moído na cruz? Nós não podemos salvar a nós mesmos. Tem muita gente boazinha que vai para o inferno. Porque Deus não é um Deus moralista. E terapêutico, porque é o Deus que me satisfaz. Então, Deus é aquele que vai me dar o céu de presente, como recompensa por eu ser boazinha. Gente, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus veio e falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você tem que passar por mim. É por meio do meu sacrifício, da minha morte e ressurreição, que você é salvo. Não é pelo seu mérito, é pela graça. Mas uma vez que você foi alcançado pela graça de Deus, você já não vive mais do seu jeito.
Você nasce de novo e agora você vive uma outra vida. Em santificação, onde a imagem de Deus, que foi distorcida na queda, é ajustada novamente. Jesus não veio só te salvar, Ele veio te tornar semelhante a Ele. É isso que é cristianismo. O óbvio precisa ser dito. Aí, a gente chega nessa parte aqui, ele está falando que tem gente que escuta. Escuta a verdade, escuta a palavra, escuta isso que eu apresentei aqui para vocês. Tem gente que escuta, olha, você não pode salvar a você mesmo. E não entende, fala assim, não concordo, não. Não, eu acho que eu sou boa gente, que Deus é justo, entendeu? E que Ele vai me pôr para dentro. Meu querido, tenho que te falar, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, Jesus não precisava ter morrido. Para que o Senhor ia moer o filho dele? Não precisava. Era só mandar um tanto de profeta, mandando o povo endireitar as veredas. E estava tudo certo. A lei evidenciou que a gente não dá conta. A gente não é completamente bom. A gente não é completamente bom, gente, em nós mesmos. Mesmo no processo de santificação, onde o Senhor está nos ajustando, nos curando, nos fazendo a imagem e semelhança de Deus, a gente fracassa. Ou sou só eu? Tem dia que você falha miseravelmente, você quer dar uma voadora em alguém, você quer esfregar a cara de alguém no muro chapiscado. Você não é manso e humilde de coração, né? E a lei evidencia como a gente é incompetente, como a gente tentando fazer o que é certo, a gente não dá conta. Por isso que aí entra a graça. Não é pelo seu mérito não, queridão. E você está aqui hoje, você está ouvindo e está crendo, está pensando, uau, eu ouvi, criei. Não, o Espírito Santo te convenceu. Gente, até para a gente ser salvo, a gente precisa ser convencido, é uma obra do Espírito, né? Então, quando escutares a voz de Deus, não endureçam o seu coração, não endureça o coração. Porque essa primeira terra aqui é um coração endurecido. A primeira semente, escuta, até acha legal, mas não entende muito e também não quer dar ouvido mais não. Sabe aquele cara que você está no trabalho com ele lá, na faculdade, onde você trabalha e tal, e você está querendo apresentar Jesus para ele, e ele é um cara muito legal, ele é gente boa, mas quando você começa a falar de Jesus, não, vamos mudar de assunto. Ele é essa terra seca, à beira do caminho. Você joga semente, não nasce nada, porque o coração é duro. O outro solo que ele falaram aqui, que Jesus falou aqui, né? Então você fala, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e gostam e recebem com alegria. Conhece alguém assim? A pessoa veio, você evangelizou a pessoa veio para a igreja, gostou, puxa, que igreja maravilhosa, o pastor fez apelo, veio na frente, aceitou Jesus, ai, que coisa maravilhosa, mas o terreno do coração era rochoso. Não criou raízes, ficou só na superfície. Veio, frequentou os cultos legal, depois que a palavra, trouxeram a chata da Helena Tanuri lá do Brasil, para falar essa palavra desconfortável. Ai, que palavra ruim, eu quero uma palavra de vitória. A pessoa não tem raiz, e ela não está interessada em criar raízes. Entendeu? Ela gosta do evangelho coaching, terapêutico, entendeu? Te faz sentir bem, você sai dando glória a Deus, dia da vitória, promessa de Deus. Gente, é maravilhoso, Deus tem vitória para os seus filhos mesmo, tá? Mas feliz é quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Não inverte as polaridades, não, entendeu? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. A gente inverteu. A gente tá buscando em primeiro lugar as demais coisas. Não vai rolar, gente. Sabe aquela galera assim, não, gente, Deus quer me ver feliz. Não, Deus quer te ver santo. Ele quer te ver parecido com Jesus. A felicidade vai vir como um efeito colateral disso. Agora, vai vir felicidade e vai vir tristeza também. Já vou te mandando a real. Por isso que ele falou, negue-se a si mesmo. Não se apega, não. Não se apega a nada, não.
Sabe por quê, gente? Porque não tem jeito do seu coração ser totalmente de Deus e você olhar para esse mundo ferrado e achar que está tudo bem. Você não consegue ser feliz em cima do inferno do outro. Você não consegue. Se você está minimamente alinhado com o mundo, sabendo o que Deus está querendo fazer no mundo, da maldade, da injustiça que está rolando, estou falando para você ficar no bode, na depressão, não, gente, de maneira nenhuma. Eu estou falando que não dá para ter plenitude de alegria numa terra quebrada como essa. Não dá para você ter plenitude de alegria quando você sabe que tem um tanto de criança dormindo na rua. Não dá para ter plenitude de alegria quando você sabe que alguém da idade do seu filho está morrendo de overdose. Não dá, gente. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não desanima não. Não fica batido, não fica deprimido, avança, propaga as boas novas. Mas o fato é que o mundo que nós aguardamos, justo, reto, bonito, para todo mundo, só o Senhor vai estabelecer. Por isso que a igreja diz, ora vem Senhor Jesus. Mas a gente nem está ligando, sabe? As bombas estão caindo lá, um tanto de menino morrendo, as mulheres sendo prostituídas, a Ucrânia está aquela bagunça, e você fala, ai que pena, né? Misericórdia, mas vamos aqui viver a vida. Gente, não tem jeito. Isso vai mostrando para a gente como que a nossa fé ainda é criancinha. A gente é muito menino. E Jesus não é pedófilo, ele não vem pegar uma noiva criança, não. A gente precisa de amadurecer. Jesus vem buscar uma noiva ataviada e pronta para o casamento. E ele tem as maneiras dele de nos amadurecer, gente. Por isso que muita coisa vai ser abalada. Muita coisa que é abalável será abalada. Não se assuste, não. Deus vai abalar estruturas, coisas ruins virão à tona. Que a gente olhe, aprenda e se alinhe com aquilo que Deus quer fazer nesse tempo difícil. O tempo difícil também é um tempo que precede grande avivamento. Porque as pessoas vão entendendo que o dinheiro não resolve, que, sabe, o carro novo não resolve, que a casa não resolve, sabe, não resolve, que só Jesus é o caminho. Então, o momento de grande crise também é uma grande oportunidade do avivamento vir. A gente não sabe o que a gente ora, né? A gente canta, faz de novo. Na hora que a igreja mais cresceu, foi o povo morrendo na arena, sendo incendiado como tocha. A igreja mais cresceu, sendo perseguidos. E eles experimentaram um nível de poder que a gente não chegou nem perto ainda. Mas vamos chegar. Amém? Mas aí a gente tem que ter raízes. E esse que caiu aqui em solo rochoso, não tem raiz. Fica só na superfície. Eu quero dizer para você, será que esse é você? Dá uma sondada aí no solo do seu coração. Se o Senhor começar a te sacudir, para te aperfeiçoar, para te treinar. Quem é que malha? Deixa eu ver. Quem vai na academia? Ô, gente, só misericórdia, gente. Ou que tá bom, vou colaborar. Quem já malhou? Ah, tá vendo como é que a gente se desvia do caminho? Fácil. Um dia você já esteve firme e agora você caiu. O que acontece? Quem malha sabe. Para você desenvolver músculo, você pega peso, puxa ferro, não é? É gostoso, gente? Não. Pois é. Pois é, mas ser cristão também não é gostoso, não. Ser cristão na profundidade de ser cristão é puxar ferro. Tem hora que dói. Tem hora que dói. Mas o que acontece? Você fica forte. Não é qualquer coisinha que vai te derrubar. Quando você vê esses heróis da fé aí, os caras oravam mesmo. Os caras sofriam também. Dá uma olhadinha para o apóstolo Paulo, cara. Gente, eu acho que ele não tinha ideia. Ele não tinha ideia que aquelas cartas que ele estava escrevendo lá para a igreja em Éfeso, para a igreja em Tessalônica, sabe? Ia ser para a igreja em Londres, para a igreja Aliança em Londres. Ele não tinha ideia de onde ia chegar a mensagem. O treinamento que ele estava dando para as igrejas, ele não tinha ideia. O cara foi açoitado, o cara foi descido pelo muro, foi apedrejado, ele passou por tudo quanto é perrengue, foi preso, açoitado 2 vezes.
E olha que o cara ainda era cidadão romano, hein? E morreu como? Deitado eternamente de berço preso? Não, decapitado. Sofreu. Mas ele falava assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito e eu sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô, gente, é aí que o Senhor quer levar a gente. É aí. Ele não quer que você seja, sabe, esse crentinho, água morna. Não, Ele quer que você seja cheio da autoridade de Deus. Ele quer que quando você levanta da cama, o inferno fala assim, não acredito, acordou de novo. Lá vem ele para me infernizar mais a vida. Tormento de crente. Eu invisto contra ele, ele só vai ficando mais forte. É isso que o Senhor quer fazer em nós, meus irmãos. Mas se você não consegue isso sem conhecer Deus, gente, na sua própria força, no próprio esforço, a gente até anda um pouquinho, mas daqui a pouco a gente não dá conta, não. A gente tem que deixar essa semente entrar, criar raízes e nos forjar. Uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Você também já deve ter visto isso acontecendo, né? Ah, não, virei crente para isso. Parece que foi só passar para crente, pessoal, né? Foi só passar para crente que minha vida piorou. Falaram que eu ia melhorar. Não, agora, não, gente, não piorou, não. Só acendeu a luz. Agora você está enxergando como é que sua vida está. Sua vida está uma bagaça, mas você não via. E às vezes o Senhor, antes de construir alguma coisa, ele tem que limpar tudo, jogar tudo no chão, fazer uma terraplanagem, aí você agora eu vou construir. Suporta o processo aí, gente. Deus é um Deus de processos. A gente quer ficar pronto assim, de um dia para o outro. Quem malha sabe. Quem vai ficar, para ficar pronto de um dia para o outro sem fazer força, é quem toma bomba. Vai dar ruim. Que quem toma bomba vai morrer. É simples assim. Então, sabe, a porta é estreita, apertado o caminho. Quem acerta com a porta larga é quem está indo para a perdição. Está tomando bomba? Para com isso, tá? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. O que ocupa os seus pensamentos, meu irmão? O que tem a primazia das suas atenções? Não é para responder para mim, não, é para responder para você mesmo. Você fala que ama Deus, mas você nunca abre a Bíblia. E você fala que Ele tem a primazia. A gente só está vivo por causa dEle. Nós só acordamos hoje porque o Senhor nos deu o fôlego da vida. Ele tem todos os nossos dias nas mãos dEle. Todos. Então, enquanto Ele está dando vida, é porque ainda tem algo para ser cumprido em nós e através de nós. O dia que esse propósito se cumprir, Ele chama para junto dEle. Certo? Então você está vivo. Acho que não tem nenhum zumbi aí, não. Então Deus ainda tem um propósito. Mas será que você está vivendo o propósito de Deus? Ou será que a semente caiu no seu coração e está sendo sufocada pelas prioridades erradas da sua vida? Não, Helena, mas aqui, Helena, a gente precisa, vamos falar real, Helena, a gente precisa de trabalhar para viver. E isso mesmo, precisa, né? A gente ainda está nessa terra, precisa de trabalhar para viver, não viver para trabalhar. E quando a gente vai sondar o fundo do nosso coração, o trabalho não é para pagar as contas básicas, não. O trabalho é para ostentar. O trabalho é para ter um pouquinho mais. É para provar para a galera lá no Brasil que você venceu na vida. O que é o venceu na vida, né, gente?
Às vezes o cara está com um carrão, com um casão, e a família toda na bagaça. Os meninos tudo pirado, na prostituição, na droga, a mulher está pondo chifre nele, e ele está pensando, está arrasando. A família toda destruída, mas eu venci na vida. A gente, prosperidade verdadeira é a gente viver a vontade de Deus, é a gente ter a comida na mesa, sabe? É a gente poder ter um cobertor para se cobrir, ter um lugar para se esquentar, estar rodeado das pessoas que a gente ama. Isso é vencer na vida. Ter um transporte que te leva onde que... Ah, mas o carro é de 2002, Helena. Está valendo, está te levando. Glória a Deus. Aí eu fico toda fedendo a gasolina. Glória a Deus, você tem dinheiro para gasolina. Aleluia. Sabe, gente, a gente fala que é servo de Deus, que ama Jesus e que segue Jesus, mas a gente parece mais com os filhos das trevas. A gente parece mais com Lúcifer do que com Jesus. Porque o cara já era coberto de pedra preciosa, mas desejou mais. Desejou ser como Deus. Não estou dizendo, Helena, mas aí a gente não pode desejar também dar uma vida melhor para os nossos filhos? Pode, não tem problema não. Mas pensa comigo aqui. Inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. A gente está aleijando uma geração inteira, porque a gente quer dar para os nossos filhos tudo que a gente não teve. E aí os meninos não têm expectativa de nada, não tem que esperar por nada, tudo deitado em berço esplêndido, você se matando, trabalhando, ralando, para os seus filhos terem o que você não teve, mas seu filho está ficando mal criado, mimizento, não tem empatia pelo outro, arrogante, pirracento, insatisfeito, porque nada está bom. Um dia meus filhos viraram para mim e falaram assim, não tem presunto? Não, tem pão, manteiga e café. Eles olharam para mim e falaram assim, não vou comer. Eu falei assim, eu cresci com pão, manteiga e café. Toma aí. Não quero, não tem presunto, não tem queijo. Ok. Terminei de tomar meu café, peguei os 4, na época todos crianças, coloquei dentro do carro e levei para debaixo do viaduto lá de Belo Horizonte. Quando nós chegamos lá, tinha uma família inteira tomando banho na bica. Umas crianças, o pai, a mãe, morando debaixo do viaduto. Eu falei assim, parei o carro e falei assim, olha lá. Os meninos olharam. O que foi, mãe? Ali que eles moram. Na rua? É. Vocês acham que ele come presunto? Eles ficaram olhando para mim. O próximo que reclamar, vem morar com eles. Ok, gente, hoje eu faria diferente. Ok. Mas o fato é, produzir o fruto. Porque a partir daquele dia, justamente o filho que reclamou, não vou expor ele aqui, o filho que reclamou, ele se tornou o mais misericordioso. Aí, todo morador de rua que ele via, aí ele me fez passar aperto. O tiro saiu pela culatra. Ele virou para mim e falou assim, mãe, aquele moço que está dormindo no passeio lá fora, vamos chamar ele aqui para dentro? Eu falei assim, então, filho, não vai dar não. Ele, por que não? Eu falei assim, porque aqui só tem a cama da mamãe e do papai e as 4 camas que vocês dormem. Pensando que eu convenci o menino, né? Ele virou para mim e falou assim, olha, para quem está dormindo na rua, né, mãe? Se dormir aqui no tapete, no quentinho, já está melhor. Eu falei assim, você está coberto de razão, meu filho. Só que a gente vive num tempo tão mal, que eu tenho medo de colocar esse moço aqui dentro de casa e ele fazer mal para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, vamos levar lá para ele uma blusa de frio, um cobertor? Ele ficou meio insatisfeito, mas levou. E eu fiquei feliz de saber que eu consegui despertar no meu filho algo para além dele mesmo. A gente fica buscando dar coisas para os nossos filhos. E negligenciamos o que eles mais precisam. Ensino, verdade, limite, disciplina, afeto, amor, presença. Sabe? Coisas que o dinheiro não compra.
Os cuidados da vida fazem isso com o nosso coração. A gente fica ansioso. Será que vai dar? Ah, mas eu queria ter um pouco mais. Ah, eu queria aquela bolsa. Para quê, bem? Se você precisa de uma bolsa de marca para ser amada e respeitada, quem gosta de você como você é. Não das coisas que você tem. E a gente não percebe, mas muitas pessoas na igreja hoje, elas vêm pela promessa de que Deus vai resolver os problemas de endividamento, que Deus vai dar a elas uma vida próspera. Eu quero te dizer, reavalie o seu conceito de prosperidade, porque prosperidade é ser abundante naquilo que o dinheiro não pode comprar. Mas no verso 23, Jesus diz: e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. É isso que o Senhor quer fazer em mim e em você. Através do relacionamento íntimo com a gente, a imagem dele vai sendo restaurada em nós. O caráter dele vai sendo modelado em nós. E aí a gente vai ficando parecido com Jesus. E aí não tem como, gente. As pessoas serão impactadas pela sua vida, elas serão curadas através de você, elas serão acolhidas através de você. Aquilo que eu não tive capacidade de fazer naquele dia frio, eu só dei o cobertor e a blusa de frio para o moço, tem muita gente que tem mais coragem do que eu. E constrói casas, abrigo, e coloca o povo para dentro dessas casas, e cuida de gente, de um jeito ou de outro. Mesmo que você não coloque as pessoas para dormir na sua sala, você vai cuidar de alguém, porque foi para isso que Deus nos chamou. Para ser o abraço, para ser a resposta, para calçar, para vestir, para alimentar, para perceber o perrengue do outro, para visitar, para aliviar a carga. Sabe como? E sem se mostrar. Você sabe que o cara está desempregado? Junta uma turma. Deposita lá um Pix para ele. Não precisa saber seu nome. Mas a gente está na terra para ser resposta, para ser solução na vida do outro. E é nisso que consiste a verdadeira felicidade. Pessoas são curadas da depressão quando elas param de olhar muito para si e elas começam a servir os outros com aquilo que elas têm. Há um propósito lindo que flui do serviço, do amor, porque o amor, gente, não é falar que ama, não. Quem ama faz. Quem ama cuida. Quem ama prioriza. Quem ama dá qualidade de tempo. Quem ama faz alguma coisa. O amor é evidenciado pela prática, pela ação, e não por meras palavras. Porque eu amo o João Lúcio, eu tenho uma aliança com ele, eu não me relaciono com outros homens. Eu presto contas a ele. Eu sou leal a ele. Eu dou a ele o que ele precisa, o que ele tem necessidade. Eu cuido dele. Porque eu o amo. E porque ele me ama, ele também supre as minhas necessidades. Ele também me protege e me cuida. A gente tem que parar de ter um discurso de amor vazio de ações. E essa é a grande queixa do mundo em relação à cristandade. Vocês falam muito de amor, mas não amam. E algumas pessoas falam assim: não, mas a gente não é salvo pelas obras. Verdade, não somos mesmo, não. Como eu comecei essa ministração dizendo: você pode ser bonzinho, não é isso que vai te salvar. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos para praticar as boas obras, que foram preparadas de antemão para nós. Então, uma vez que Jesus entra, gente, é Jesus na vida. É Jesus transbordando na prática. E florescendo e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E é isso que o Senhor quer fazer através da sua vida. Se você está sendo abençoado por essa casa, pela Aliança Church, glória a Deus. Mas não seja um consumidor da aliança, nem da igreja. Nós temos muitos visitantes aqui. Você faz parte de uma família. Que bom que você veio nos visitar. Mas volta para a sua casa, para a sua família, e seja uma bênção lá na igreja.
A igreja não é o lugar onde os parasitas se alojam para sugar o outro. Tem gente que vem do Brasil lendo um blog de moda lá, de dicas, como viver no estrangeiro. Procure uma igreja evangélica. Aí a pessoa vem, procura uma igreja evangélica, todo mundo ajuda, monta a casa e ele dá um pé na igreja. Não tem problema não, a gente está aqui para servir mesmo. Fazer o bem e não olhar a quem. No que depender de nós, ter paz com todos os homens. Esse é o nosso DNA. Jesus serviu e alimentou pessoas que não estavam nem aí para ele. Pessoas que não queriam a mensagem dele. Queriam só o pão e o peixe que ele oferecia. Mas que em nome de Jesus, nós não sejamos esses parasitas. Que a gente seja solução, que a gente seja resposta. Que a gente seja profetas nessa nação. Que a gente se alinhe com o projeto de Deus. Vocês estão crescendo. A aliança está crescendo. Não é para vocês serem um poder numérico, gente. Quando Paulo foi para Éfeso, para expandir o evangelho, ele chegou em Éfeso e haviam 12 moços. 12. E ele começou a ensinar esses caras. E eles mudaram Éfeso. Éfeso vivia do comércio de imagens de Diana. O templo de Artemis, o templo dela, era 3 vezes o tamanho do Partenon em Atenas. Suntuoso, de ouro e mármore. Pessoas vinham de toda a Ásia para visitar o templo de Artemis, para adorar Artemis, Diana dos Efésios. Ele quebrou o comércio de estatueta pelo poder do evangelho. Ele começou a ser persona não grata, não porque as pessoas não estavam mudando de vida, mas porque os comerciantes estavam sendo prejudicados pelo trabalho de Paulo. Os feiticeiros vinham e queimavam em praça pública os seus livros, que custavam caríssimo. Os livros de feitiçaria eram muito caros. E eles vinham e depositavam os livros em praça pública, e queimavam os livros e confessavam publicamente os seus pecados. Éfeso, a partir do trabalho de Éfeso, as outras igrejas na Ásia foram estabelecidas. Éfeso se tornou tão importante quanto Jerusalém, formando missionários, enviando missionários, instaurando igrejas. E essas igrejas deram origem à nossa igreja dos gentios. Um homem em obediência, com 12 alunos, mudaram uma cidade. É esse poder que Deus quer fluir através da Igreja Aliança hoje. Através da sua vida, no seu trabalho, na sua família. Que em nome de Jesus, nosso coração seja essa terra fértil. E que o Senhor frutifique em nós, abundantemente, para que muitos creiam, para que muitos venham, para que o inferno seja saqueado. Você quer? Então se prepare para o treinamento. Dói, mas vale a pena. Feche seus olhos. Nós já estamos terminando, mas eu quero que você faça uma oração no seu lugar. Se você sentir um toque. Puxa, eu quero mais, Helena. Eu não quero viver só para mim mesmo. Eu quero me alinhar com o projeto de Deus para mim aqui nessa terra. Eu não quero viver egoisticamente. Eu não quero que o meu coração seja como à beira da estrada, nem como um terreno pedregoso, nem cheio de espinhos que sufocam as sementes pelos cuidados dessa terra. Eu quero viver o plano de Deus, eu quero dar fruto. Eu quero que minha vida inspire outros a seguir a Cristo. Eu quero que os meus filhos sejam benditos entre as nações da terra.
e que eles vão além. Eu quero ver o reino de Deus estabelecido na terra. E desde já, enquanto isso não acontece, eu que já vivo sob esse reino, eu quero viver como uma antecipação daquilo que eu aguardo. Trabalhando pela justiça, diminuindo as diferenças, sendo esperança, sendo resposta, sendo abrigo, sendo consolo e amando aqueles que não têm condições de amar a Deus nesse momento. Nós queremos ser resposta, Jesus. Oh, Senhor Jesus, nós queremos ser resposta. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos.